Estamos de volta com o nosso debate à mesa. Hoje nós vamos, como não poderia deixar de ser, vamos falar das mulheres, porque é Semana das Mulheres. Você sabe que eu não gosto muito desse negócio de Semana da Mulher, porque na verdade o nosso dia são todos os dias. Nós temos trabalho todos os dias, a maioria das mulheres tem responsabilidades, não só aquelas rotineiras dentro de casa, mas também fora, com maridos, sustentando famílias e ganhando bem menos que eles. Essa que é a verdade. Você vai conhecer algumas histórias agora, mas antes eu quero ressaltar isso para você. Algumas pessoas acham que é balela quando nós falamos dessas diferenças que as mulheres ainda enfrentam, principalmente na área profissional. Só que elas existem e são muito mais latentes do que a gente pode imaginar. Nós temos pesquisas do IBGE de 2019, ou seja, super recente a pesquisa, que dá conta de que a mulher ganha no mínimo 30% menos que os homens quando elas ocupam os mesmos cargos, com detalhe importante: as mulheres estudam mais do que os homens. 25% das mulheres brasileiras, elas têm formação de nível superior e 18% apenas dos homens. Só que na hora de ganhar, a gente ganha bem menos, isso em todas as áreas. Não existe não é na área de medicina, não. Em todas as áreas, a mulher tem uma remuneração menor. Por quê? Porque por mais que a gente negue, existe sim um preconceito quando falamos em mulheres. Quando falamos em mulheres negras, esse preconceito é ainda maior mesmo, que todo mundo fale que não existe racismo no nosso país. Não é verdade. A maior prova disso é que nós também somos minoria. Nós somos maioria da população, 52%. Mas nós somos só 16% de mulheres políticas que se envolvem com política. E as próprias mulheres não votam nas mulheres, porque senão teria muito mais gente, certo? O que significa que nós também somos preconceituosas e não permitimos e também não comemoramos o crescimento das amigas. Aplaudimos muito mais os homens do que as mulheres. Por que que isso acontece? Talvez porque nós já somos criadas dessa maneira e desde que o mundo é mundo sempre foi assim? Pode ser. Mas não interessa o motivo. O que interessa é que quem está aqui agora e percebe isso precisa continuar lutando para mudar. Não interessa o que aconteceu antes, como é que foi, porque era difícil. Tudo sempre vai continuar sendo difícil, em todas as áreas, o que não pode nos paralisar. Então a Adriana está aqui com a gente hoje mais uma vez. Eu sempre gosto de chamar a Adriana para esse tipo de discussão, porque a Adriana é uma defensora ferrenha de minorias. Ela fez um trabalho, ela foi candidata aqui em São Paulo a vereadora. É uma das que eu falei que, na verdade, faz um trabalho lindo e não ganhou. Muito interessante, né? Porque ela faz um trabalho para as mulheres, trabalha em ONGs que tem milhares de mulheres e ela não foi eleita. Justamente por isso. Por mais que você negue, existe sim esse preconceito. A Adriana é negra e tem esse trabalho muito latente que bate de frente com os homens. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, porque agora a gente tem um outro agravante também, que são as mulheres vítimas de violência, que estão sofrendo muito mais durante essa pandemia, tanto que a gente teve mais de 40% de aumento nos registros de mulheres sendo violentadas, estupradas, espancadas e também mortas pelos companheiros neste período. E, no entanto, estas mesmas mulheres muitas vezes não só têm vergonha, mas também não compactuam da luta que a própria mulher trava para que elas se livrem dessa situação. A Olga está aqui com a gente hoje, pedi para excepcionalmente ela vir também, ela está sempre aqui conosco às quintas, mas eu pedi para ela vir hoje, porque a gente precisa aprender a mudar a cabeça da gente, porque tem que começar de nós. Você tem que começar a olhar no espelho e conversar com você mesmo e descobrir o que é que você pode fazer para ajudar os outros e se ajudar. Porque quando muda essa realidade, muda a realidade de todas nós, porque todas nós trabalhamos. Inclusive você que está em casa. Quer serviço mais difícil que o serviço de casa? Não é valorizado, mas que é o mais complicado, o mais embaçado e o mais trabalhoso e o menos reconhecido, sem dúvida, né, Adriana? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Keila. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui. E quando você coloca a questão de mulher não votar em mulher, é muito interessante, porque... E é verdade, né, Adri? É verdade. Como que a gente consegue reverter isso, né? Já que a gente tem essa constatação. Como que a gente consegue, né? Então, primeiramente, a mulher tendo que olhar para si. Qual foi o progresso que nós tivemos? Aonde nós conseguimos chegar? Porque tem a questão da estrutura, né? A estrutura, a gente tem essa educação, nós mulheres temos essa educação machista, né? Essa educação patriarcal. E muitas vezes nós acabamos reproduzindo.
Mas eu vou te dar um exemplo muito interessante que eu aprendi. Eu não me rotulo, tem pessoas que rotulam, é feminista, é feminina. Eu acho que a mulher, ela não precisa de rótulos, ela precisa contribuir para a outra, né? Se ela contribuir para a outra, ela pode estar livre de rótulos. Minha mãe, né, vou trazer assim para o âmbito familiar, ela reproduziu o machismo muitas vezes, né? Ela é uma senhora de 77 anos, coisa mais linda e é a minha inspiração. Mas, ao mesmo tempo, ela não sabia que ela também estava me educando a ser uma mulher independente, a ser uma mulher que, Adriana, estuda. Ela sempre pautou, e lá na minha família, meu pai, estuda, para você não ter que depender de ninguém. E principalmente não depender de homem. Então, eu acho que é um exercício que às vezes a gente tem que ter atenção e a gente consegue, dentro desse exercício, identificar que realmente as mulheres, sem perceber, acabam ajudando uma a outra. Só que o que a gente consegue enxergar e detectar é isso, é a reprodução do machismo. Muitas vezes ela quer se defender, se proteger dessa estrutura e ela diz, bom, eu vou reproduzir porque daí não vai me atingir. E isso não é verdade. Como se você se eximisse, né, da responsabilidade, porque daí o efeito é menor, isso, né, Olga? Também isso é uma coisa que é interessante a Adriana falar isso, porque dá a impressão de que é meio que lavar as mãos, né? Exatamente. Não vou me envolver muito, porque do jeito que tá, não tá bom, mas poderia ser pior. Então vamos deixar assim mesmo, que pelo menos assim eu já sei como é que eu lido com as minhas frustrações, com aquilo que eu gostaria de fazer e não consigo, ou com algum tipo de represália da minha família ou do meu marido, ou seja, de quem for, né? E a gente também tem que considerar que a mulher, ela está inserida num meio machista. Então, muitas vezes ela reproduz esse modelo machista porque a mãe dela fez isso, a avó dela fez isso, as amigas dela fazem isso. E para ela se sentir participando de um grupo, sendo parte desse grupo, muitas vezes ela acaba reproduzindo isso. Então, ela faz a diferença com a criança desde pequenininho. O menininho fica lá brincando, jogando, enquanto a menina vai junto com ela cozinhar, vai junto com ela lavar, passar. Ou seja, sem ela perceber, muitas vezes, ela está reproduzindo esse modelo. Que o papai é que paga as contas, que o dinheiro do papai é mais importante até do que o dinheiro que eu ganho. Muitas vezes a gente escuta dentro de casa o marido dizer assim, se eu fosse você, eu parava de trabalhar, você ganha pouco. Eu cansei de ouvir isso no consultório, né? Meu marido quer que eu pare de trabalhar porque ele fala que ele não consegue sustentar, não compensa. Que vai gastar com uma pessoa para cuidar dos filhos, vai acabar sendo mais do que você ganha. Exatamente. E na prática, para essa mulher é muito importante ela ter o trabalho dela, ela ter a independência dela, não importa quanto ela ganhe. Porque ela estando fora de casa, ela consegue sair daquele grupo fechado, né, da família, dos amigos, dos vizinhos e enxergar outras realidades e, inclusive, sair desse modelo machista. Agora, eu quero saber como era há uns 60 anos atrás, que eu estou na linha com a doutora Angelina. Doutora, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É uma alegria receber a senhora aqui. Só para vou fazer uma apresentação rápida da doutora Angelina. Ela é coloproctologista, ela é uma pessoa que ainda está trabalhando, tem 88 anos de idade, não tem o menor problema em falar a idade, porque está assim, de bem com a vida. Doutora Angelita, eu fico muito feliz de a senhora estar aqui conosco, principalmente porque a senhora está encabeçando um projeto lindo, que é esse projeto que toda segunda-feira está tendo palestras gratuitas. Depois já vai passar aí na tela para você todo o endereço eletrônico para você ter mais informações. Doutora, não sei se a senhora estava ouvindo aqui a nossa conversa. Nós falávamos deste preconceito com as mulheres e também com as mulheres negras nos dias de hoje. Se agora a gente está achando que a vida está difícil, como é que era quando a senhora resolveu fazer medicina? Bom, eu acho que era pior, né? Naquela época, as mulheres eram designadas para ficar em casa ou, no máximo, estudar, seriam professoras. Doutora? Eram professoras primárias e meu pai, quando eu... Estou ouvindo, doutora, pode falar.
Vou tentar essa reconexão com a doutora que está falhando a internet dela. Mas ela vai dizer para a gente que eu perguntei a reação do pai dela quando ela decidiu ser médica. Numa época em que a maioria das mulheres, quando podiam estudar, faziam no máximo magistério. Poderiam ser professoras, não é, Adri? Exatamente. 88 anos, né, menina? Imagina o tanto de coisa, tanto de preconceito que essa mulher não sofreu. É incrível, né? E o que é muito bonito, ela está atuando. Está. Ela está atuando, então é um grande exemplo para todas nós. É verdade. Doutora, vamos lá. Eu ouvi até o momento que a senhora falou que o seu pai, quando a senhora falou que ia fazer medicina, daí cortou, não ouvi mais nada. Então, meu pai me assustou muito, porque ele achava que eu deveria ser professora. Sei. Mas ele aderiu, eu fui fazer o concurso, aliás, ele me levou para a faculdade para fazer o concurso, eram numerosos os candidatos. Quando ele viu que eram numerosos os candidatos, eram só 80 vagas, ele ficou muito consolado, porque ele disse, ela não vai entrar. Então vai ser uma boa entrar e ela vai ser professora. Claro, não vai ter uma chance, 2 chances. Mas ficou muito satisfeito quando ele ouviu a leitura, a informação que eu tinha entrado em 8º lugar. Meu Deus do céu! Mas e aí, e a luta para conseguir ingressar mesmo nesse mercado de trabalho? Porque até hoje a gente sabe que tem um número maior de médicos do que de médicas. Eu imagino que quando a senhora se formou, muito mais, né? Tinha um preconceito? Era 11 para 80. Hoje em dia, o número de mulheres que ingressam na faculdade de medicina é muito maior do que de homens. E o número de mulheres médicas, que profissionais atuantes, está ficando equiparado atualmente ao de homens. Doutora, então, o mercado... e como é que a senhora enfrentou esse preconceito naquela época? Bom, naquela época eu fui em frente, porque eu sou uma pessoa que sempre, desde pequena, essa frase é meu lema. Todo mundo que está ao meu redor, ou trabalha comigo, sabe que eu digo a eles, vai em frente. Então eu não dei a mínima, como se diz. Eu fui em frente. O pessoal dizia, não, isso é para homem. Eu falei, bom, mas isso é para homem. Quando eu fui pleitear a residência de cirurgia, eram pouquíssimas vagas. E a maioria dos candidatos queriam estudar, fazer cirurgia. Então, na mesma hora, o Dinho, o chefão da residência, disse, não, há apenas 88 vagas também, nessa realidade, e cirurgia é para homem, não é para mulher. Então, eu falei, bom, mas eu vou em frente. A mesma resposta eu dei, eu sou uma mulher diferente. Eu não gostei de brincar com boneca, eu gostava de brincar com bola. Eu sempre exerci, meus amigos são amigas das mulheres, mas sempre fui excelente parceira em boa camaradagem com os meus colegas homens e sempre tive amizade com eles e respeito deles. Então, vencer o mercado de trabalho, que foi a pergunta original, para mim não foi difícil, porque meus colegas, parceiros, me respeitavam. Perceberam também que nada ia fazer a senhora parar, né, doutora? Essa que é a verdade. Podia fazer o que fosse, que a senhora não ia parar mesmo. Na realidade, eu não ia parar mesmo e eu sempre estudei muito. Doutora, a senhora acha que hoje... nós falávamos aqui também dessa questão do preconceito e de que, na verdade, pouca coisa mudou. A diferença é que hoje a gente dá a impressão de que mudou, então acaba escondendo um pouco mais o preconceito. Mas a senhora acha que falta uma postura mais efetiva das mulheres, lutando mesmo, buscando pelos seus direitos, como a senhora fazia há 50, 60 anos atrás? Não, as mulheres estão lutando pelos seus direitos. Haja visto até as associações femininas. Tem numerosas associações femininas lutando pelos seus direitos. E cada mulher também luta hoje pelos seus direitos. Então, acho que as mulheres estão assumindo e as mulheres estão numa fase de empoderamento. Hoje respeita-se a atividade feminina. E a atividade feminina é importante em todos os mercados de trabalho, não só no ramo biológico, como no ramo profissional científico, executivo, comércio, indústria. As mulheres estão liderando. Empresárias, numerosas, grandes empresárias. Doutora, eu vou pedir para a senhora ficar acompanhando também, participando, ouvindo a nossa conversa, que eu já volto para a senhora também, para a senhora voltar a falar. A doutora falou uma palavra muito importante, que é o empoderamento.
que também é uma coisa que se fala muito, mas muitas pessoas não entendem a profundidade disso, né? Porque quando tem muitas pessoas que ligam empoderamento só a questão profissional. E a gente está se esquecendo que é muito mais do que isso, né, Adriana? É muito mais do que isso, né? Eu entendo empoderamento como o despertar do poder, porque todas nós temos poder, todas nós somos poderosas, mas a ideia que se passa, a estrutura que se é posta é que nós somos inferiores, que nós dependemos de alguém ou de algo. O sexo frágil, O sexo frágil. Né? Então, é despertar este poder. Então, é o empoderamento, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então, quando a gente consegue ter este entendimento, a gente consegue avançar. E como a doutora muito bem colocou, Keila, eu tenho visto, mesmo que de maneira não inteligível, né? Ah, não, ela está entendendo o que ela está passando e o que ela está superando. Pode ser que às vezes a pessoa não entenda, mas tem essa movimentação, essa movimentação com as meninas. Essa tentativa mesmo de mudar isso. Exato, a gente vê isso com as nossas meninas, quando elas conseguem se colocar na escola, quando elas conseguem fazer uma simples pergunta, porque antes a menina tinha vergonha até de fazer uma pergunta para o professor. O que os outros vão falar? Vão dar risada, vão achar que eu sou burra. E a gente já vê esse movimento de mudança. Então, eu tenho muita esperança e, como a doutora também muito bem colocou, as mulheres estão hoje em todas as áreas. Em todas as áreas. Na tecnologia, áreas especificamente ditas para homens. E aí, o que importa é a competência, né? Não o gênero masculino ou feminino. Então, tem aí um avanço. Ô, Olga, você Sim. acha que, na verdade, todos esses rótulos que são colocados, para muitas mulheres acaba servindo como não uma desculpa, mas realmente uma barreira que ela não consegue ultrapassar? Sim. Do tipo, olha, por exemplo, sou uma médica, no caso da doutora, a doutora foi para frente e tem o lema, vá em frente. Você acha que isso pode paralisar uma pessoa por conta da insegurança? Sim, quando a mulher ela está insegura, isso vale tanto para homens como mulheres. Quando nós estamos inseguros, nós temos medo de avançar. É uma reação natural psicológica que nos faz recuar. Então, no caso da mulher, veja, hoje a mulher está conseguindo dominar não digo, mas assim, estar em todos os lugares, trabalhando em todas as profissões. Então, isso faz com que ela se sinta mais segura. Eu não sou a pioneira, já tem outras mulheres à minha frente que estão abrindo caminho para mim e que conseguiram. Então, isso gera uma segurança maior e faz com que a mulher ela se sinta mais poderosa no sentido de realmente ter uma boa autoestima para seguir em frente. Agora, o grande problema do ponto de vista psicológico é que boa parte das mulheres ainda sofre de baixa autoestima. Então, ela se preocupa muito com a aparência. Ai, eu tô gordinha. Ai, o meu cabelo. Ai, aquilo. Enquanto ela não tiver a aparência perfeita, ela tem uma baixa autoestima. Então, ela mensura a sua autoestima pela aparência. E nós sabemos que não, que a aparência, ela muda o tempo todo. A gente vai envelhecendo, a gente vai modificando o nosso comportamento ao longo do tempo, o nosso corpo, perdão, ao longo do tempo. E na prática, se ela parar para pensar, em valorizar o que ela tem de bom, e o mais importante, quando a pessoa está com baixa autoestima, o que acontece? Ela se inferioriza, ela se sente menor do que os outros, ela acha que ela não tem valor. Então, quando alguém a elogia, ela olha torto, ela fala assim, não é possível. Tá mentindo. Tá mentindo, tá querendo alguma coisa. E no final das contas, se essa mulher ela parar para pensar e avaliar tudo aquilo que ela tem de potencial, porque, veja, nós temos uma característica até genética, vamos dizer assim, nós somos capazes de fazermos várias coisas ao mesmo tempo, diferente de um homem. O homem só consegue fazer uma coisa por vez. Então, nesse sentido, nós somos superiores a eles. E mesmo assim, a gente tem essa dificuldade, né? Doutora, a Olga falou algo que eu acho que a senhora deve ver também no seu dia a dia, que é essa questão das mulheres muitas vezes se sentirem meio paralisadas diante dos desafios.
A senhora percebe que, como a senhora é esse referencial que fala, não, vai em frente, a senhora percebe essa leva de médicas chegando com essa insegurança também, que muitas vezes tenta paralisá-las? Porque até esse evento que a senhora vai participar, está participando, aliás, às segundas-feiras, ele reúne muitas médicas. Então, na classe médica, as mulheres ainda têm essa insegurança muito latente? Mas, em geral, nós, as mulheres ainda... Eu acho que falta mulheres é autoconfiança. Então, as mulheres não têm, foi dito pela colega, pela Olga, autoconfiança, eu diria realmente autossegurança. Elas acham que o outro está melhor. Então, o que a mulher tem que fazer, em qualquer lugar que ela esteja trabalhando, ela tem que estudar, se aperfeiçoar e ser realmente igual ou melhor. As mulheres nunca podem estar em competência um pouco abaixo dos homens, porque isso já aumenta a sua autossegurança. Então, elas têm que estudar, trabalhar. Parece que tem que estudar mais do que os demais profissionais, né, doutora? Eu acho que eu trabalhei mais do que a média do que os profissionais homens. Por isso, eu estudei muito, trabalhei muito, frequentei muitos hospitais, falei muito, dei muita aula, então isso esgota, mas tem que ser assim. Doutora, a senhora tem quantos anos de carreira? Muitos anos, mais de 50 anos, só com mais de 50 anos de formada. Estou com mais de 50 anos de formada. Doutora, daqui a pouco eu vou perguntar para a senhora, a sua imagem não está na tela, eu vou esperar voltar. Ah, voltou. Eu quero saber, nesses 50 anos de profissão, qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou, que realmente a senhora falou, meu Deus do céu, como eu sou forte, porque eu estou passando por mais essa. Teve uma situação muito marcante nesse meio século? Eu acho que foi o meu Covid, quando eu fiquei doente e fiquei acamada na UTI. Quando eu realmente vi a minha tomografia e vi que era tão grave o comprometimento pulmonar que todos, inclusive eu, tínhamos uma certeza quase certeza que eu iria morrer. A senhora ficou doente logo no início, doutora? Foi logo no início, foi no final de fevereiro, eu estava em Jerusalém. Eu fui dar uma aula no Congresso Internacional. Fui contaminada lá porque havia, naquela época, muitos chineses, coreanos, e a doença estava no auge. A senhora ficou mais de 50 dias na UTI, né, doutora? 50 dias na UTI. E o povo achava que a senhora não ia voltar. Eu tinha uma grande probabilidade de não voltar, mas eu sempre achei bom. Eu acho que eu posso morrer, mas eu vou sobreviver, porque eu gosto de viver. Meu problema é que eu acho que vive muito e vive melhor quem gosta da vida. Os meus clientes, quando eu trato doentes graves, eles dizem, doutora, eu vou morrer. Eu falo, não, você não vai morrer, porque você quer viver. E eu vi uma imagem da senhora saindo do hospital. Quer dizer, é como nascer de novo, né, doutora? É nascer de novo, alegre, feliz. Só recomeçando. Agora, doutora, a senhora tem filhos, netos? Nada, não tenho nem filhos nem netos, mas tenho uma quantidade enorme de sobrinhos. E daí, quando a senhora decidiu, a senhora ficou 50 dias na UTI, voltou. Quando se recuperou, a senhora já foi trabalhar de novo, menina. O povo não foi para cima da senhora, não? Foi. Eu fiquei uma semana em casa. Eu estava forte, porque eu fui muito bem tratada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, muito bem tratada pela equipe da UTI, pela equipe de nutrólogas, fisioterapeutas. Então, mas ninguém queria mais que a senhora voltasse a trabalhar, né, doutora? Eu voltei logo a trabalhar e voltei com uma disposição melhor, maior e talvez com mais noção do que o doente sofre. Doutora, uma pergunta para encerrar a sua participação. Vale a pena enfrentar todos os desafios para realizar um sonho? Óbvio. Quem não tem sonho não vive. Então você tem que ter um sonho. Você tem que almejar alguma coisa. E por isso você tem que lutar. Nada na vida é gratuito. Doutora... Vence quem tem uma boa mente, quem está equipado de energia e de vontade.
Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Só quero reforçar para você que está assistindo a gente que a doutora está fazendo parte de um grupo, de um movimento muito legal, que tem palestras gratuitas todas as segundas-feiras do mês de março, com outras médicas também. É super esclarecedor, vale a pena você assistir. Lá no site da Medtronic, que é o medtronic.com, você tem mais informações do calendário, tudo direitinho, os horários, para que você possa participar também. Doutora, um beijo para a senhora. Obrigada, viu? E olha, agradeço a Medtronic, que é formidável, uma companhia fantástica. Obrigada, Sempre doutora. Obrigada. Que legal, né, gente? Maravilha. Olha, a gente pediu para a doutora entrar no ar, porque é muito legal você entender que se você acha que agora a vida está difícil, você imagina 50 anos atrás. E que muitas vezes a gente não tem essa noção e desiste muito fácil. Sim. Você que está sempre à frente das ONGs, você percebe isso? Que tem gente que, principalmente as mulheres que são casadas, que passam por esses problemas no que diz respeito à violência doméstica, acabam desistindo muito fácil, Dri, da luta? A grande problemática é a questão é a questão financeira. Isto é algo que pega muito ainda. Acho que é a grande razão, né? É a grande razão. Não tomar uma atitude, né? Então, aí depois tem aquela dependência psicológica que realmente ela acaba acreditando que ela não tem como sair daquela situação. Então, onde a gente leva projetos de empreendedorismo, de autoestima, porque você falar sobre empreendedorismo não é só a questão econômica, é trazer aquela mulher para ela realmente acreditar que ela pode sair daquela situação. Sim. E que ela pode depender dela para poder gerir e gestar a própria vida. Um exemplo disso, muito vivo, é que 63% dos lares que estão abaixo da linha da pobreza são gestados por mulheres, porque os homens abandonam. E são elas que estão à frente. Então, é aquilo que eu estava falando. Mostrar para elas o poder que elas têm. Né? Falar para elas, mostrar, dar também oportunidade e apresentar caminhos. Mas o que eu falo, Keila, sempre tem que ter uma escuta sensível. Porque às vezes o que é muito simples para nós, a gente que está fora da situação, não é tão tranquilo. Então, a primeira coisa é o acolhimento, a escuta sensível e o empoderamento. O empoderamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, é essa rede mesmo, essa rede de afeto, uma rede de amor, uma rede de solidariedade entre as mulheres, né? E é isso, eu falo que quando a gente começou o programa, nós colocamos que nada mudou, que as coisas apenas se mostram de formas diferentes, mas que realmente... Eu digo que, realmente, para os homens, não mudou. Eles acreditam ainda que eles são superiores, mas, então, isso não mudou. Tanto é que a gente vê aí a represária, enquanto as mulheres estão avançando, a represária ela vem pesada, né? Porque eles entendem que a gente está querendo disputar e não é disputa. Caminhar juntos. Ninguém é nada, ninguém é contra ninguém. É o mesmo espaço, né? É o mesmo espaço. Não é roubar o espaço de ninguém. Exatamente. Então, a ideia é essa, né? Nós, mulheres, estamos avançando e vamos continuar avançando. E os homens que entendam e conversem entre si, vejam que a gente não quer tomar o espaço de ninguém. Então, daí, Olga, a Adriana entrou num assunto que eu queria puxar mesmo para falar, que é essa questão de não querer o espaço de ninguém, é criar o seu próprio caminho. A gente percebe que muitos movimentos, não só aqui no país, mas acabam gerando essa confusão. Como quando as pessoas, na década de 70, com a chegada do feminismo, Sim. Isso foi muito mudado, como se a mulher ela tivesse que ser masculinizada e quisesse a posição do homem. Então, isso muitas vezes confunde que os homens falam muito isso. Sim, sim. Você acha que muitas vezes a forma de expressão faz com que a gente perca terreno? A maneira como a gente se expressa pode causar mais empecilhos para chegar em algo que, na verdade, já está muito fácil, está muito perto de acontecer, a gente acaba retardando isso? Não necessariamente retardando, mas gerando muito
preconceito por parte dos homens, muito conflito por parte dos homens, porque eles enxergam como se nós quiséssemos tomar o lugar deles. Porque às vezes é essa impressão que dá, né? Essa é a impressão que dá. Não é, Adri? Você não acha também? Sim, Isso é um problema, né? Grande problema, porque na prática, se a gente for pensar no mercado de trabalho, né, nós estamos ocupando o lugar que era deles. Com a nossa capacidade, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência. Então, eles se sentem muito ameaçados. E é essa ameaça que faz com que eles pensem, né, que nós somos inimigas. E não somos. Nós queremos, como você bem disse, né, caminhar juntas. Ir juntos em busca do mesmo ideal, que é a igualdade. Os sexos são diferentes, têm diferença, sim, mas nós queremos ser respeitadas, nós queremos ter o direito de sair de dentro de casa e trabalhar e termos a nossa própria vida. Porque se depender do homem, nós vamos continuar trancadas dentro de casa, sem trabalhar e sem ter nenhum tipo de atividade, continuarmos dependentes eternamente deles. Essa é a questão. E veja, por mais que neguem, a verdade, a vontade deles é essa. Exato. Falando claramente. Por quê? Porque esse é o modelo que eles aprenderam na casa deles com as mães deles. Então, na prática, existe essa questão financeira, porque muitas mulheres, eu vejo, elas param de trabalhar quando a criança nasce, porque elas querem exercer o papel de mãe e acabam ficando. E aí, para elas retomarem o trabalho depois, é muito complicado. Uma coisa também que eu queria destacar é a influência da mídia, das redes sociais, nesse comportamento novo da mulher. A gente que é um pouco mais velha percebe que o culto ao corpo ele aumentou muito por causa da exposição na internet, né? Todo mundo quer sair bonito na foto. Claro. Né? Você não quer mostrar a realidade. Essa vertente, esse culto excessivo ao corpo, está fazendo com que a mulher muitas vezes perca o foco e deixe de lado coisas que eram lutas importantes no começo desse século, no final do século passado. Você percebe isso, Dri? Como se estivesse invertendo valores, sabe? Sim, Keila, eu acho importante você tocar nesse assunto, porque a gente tem um ponto inicial nisso, que são padrões estabelecidos. Né? Então, quando a mulher ela não se encaixa naquele padrão estabelecido, isso independentemente da mulher ser a mulher negra, ser a mulher branca, oriental, tem um padrão. Né? Então, até entre as mulheres brancas, ela vai querer se encaixar naquele padrão estabelecido. Certo. Agora, imagina para nós, né, que estamos num outro lugar de padrão estético. Né? Então, esse culto ao corpo e ao padrão, realmente ele atrapalha. Mas como que ele atrapalha? E eu acho que assim é proposital. Também tira aquela visão e aquele foco de a mulher ter o poder. Porque daí ele vai concentrar o poder só na estética. Sim. E desvia a atenção da mulher. Então, são armadilhas. Armadilhas que o próprio patriarcado coloca para nós. Porque daí dá a impressão que está voltando, né? Exato. Dá a impressão que de uma outra forma, você está se deixando dominar porque se você tem que ser aquele padrão, é porque você está se enquadrando nessa realidade de que se eu não for assim, eu tenho que depender de alguém. E o mais isso interessante... é meio a cabeça da gente também, que vai Pira a cabeça. virando para esse lado, para as meninas principalmente, né? E no caso das meninas, né, elas crescem com essa ideia de que se o meu corpo não for perfeito, eu não sou ninguém, uma coisa muito radical. E que não tem nada a ver. Cada um, ainda mais numa sociedade tão miscigenada como o Brasil, que nós temos pessoas, né, de todas as raças aqui que se miscigenam entre si, não dá para ter um padrão. Não existe um padrão. E como ela bem colocou, a sociedade como um todo, que ainda é machista, ela perdeu muito do ranço machista, mas ela ainda ela faz de tudo para deixar a mulher numa situação inferior. E uma coisa importante que eu estava falando, e que eu acabei não colocando, que além da dependência financeira, existe a dependência emocional. Porque nós ainda vivemos sonhando com um príncipe que vai vir nos buscar, nos levar para o castelo e lá nós viveremos felizes para sempre. Esse ideal romântico continua na mente da mulher. Então, quando ela se une a um homem, ela se une porque ela se apaixonou por ele, porque ela tem amor por ele. Porque ela acredita que é para sempre.
que é para sempre. E veja, na medida que ela vai convivendo com ele, descobrindo que ele é machista, que ele a limita, muitas vezes ela dá 1000 chances para ele, acreditando, é a história do alcoólatra, né? Ele é alcoólatra, mas eu não consigo acreditar. Mas quando ele não bebe, ele fica bonzinho. Exatamente. Quando ele Né? não bebe, ele fica bonzinho. Então, muitas vezes ela Ele fica não bebe esperando... meia hora por semana, mas quando ele não bebe, ele fica... Não é verdade? Você deve ouvir muito isso no trabalho de apoio às mulheres. Com certeza, com Sim. certeza. E o mais triste de tudo isso é que os anos vão passando, ela continua acreditando nesse ideal do amor e ela continua dando chances para esse homem e o homem, por sua vez, ele interpreta isso de que maneira? Eu vou me tornando mais poderoso. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu, exatamente. E é aí que entra a violência contra a mulher. Porque a violência nada mais é do que o homem não respeitá-la como pessoa. Do que uma consequência também, É uma né? consequência. Adriana, antes da gente encerrar, eu quero que vocês duas falem um pouquinho sobre isso. Você acha que existe um caminho diferenciado e que a política, já que você está muito envolvida hoje com ela, é um desses caminhos? Esse empoderamento da mulher na política, que é um assunto que... Aliás, o brasileiro tem esse problema de falar que não gosta de falar de política. Eu não gosto de falar de política, não me meto em política. A gente tem que se meter e tem que ter opinião e tem que ter bom senso, porque a gente depende do político. Você acha que essa falta de engajamento da mulher, se houvesse uma reversão nisso, nós também teríamos mais espaço? Um espaço mais igualitário, vamos dizer assim? Perfeita a sua exposição. Na verdade, é assim, a gente tem que primeiro entender que nós já somos corpos políticos, que isso aqui é política que nós estamos fazendo. A nossa vida é política. A política institucional, ela vai ser uma consequência que vai proporcionar e propiciar benefícios que atendam mais pessoas, que abranja um rol de alcance muito maior. Então, se a mulher entender que ela faz política, que a política institucional depende dessa política do dia a dia, ela vai se engajar. Pode ser que não seja que esteja à frente, pode ser que não seja mas vai ter o interesse de participar. Mas ela vai ter o interesse de participar. Você acha que aí muda? Muda totalmente na questão de ajudar a fazer aquela pauta, de ajudar na campanha, de votar e indicar para outras mulheres, que entender que ela, sendo um ser político, ela pode acreditar numa igual, que é uma mulher. Porque a gente tem muito disso ainda, né? O homem que está adequado, o homem que está preparado. Está preparado para isso. E, na verdade, não é isso. Então, a gente parte do princípio de que se a mulher entender que ela faz política diariamente, e seja qual nível for, né, nível social, porque a gente tem as mulheres que trabalham, sai 3 horas da manhã, pega ônibus, como que ela sabe discutir sobre... Sabe, a mesma coisa, está no ônibus, no trem com a mesma pessoa. Ela sabe falar sobre qualidade de transporte público, aonde precisa, onde não precisa, ela sabe falar sobre economia doméstica. Ela fala sobre economia. Então, assim, a mulher, seja o nível social, a raça que for, ela está preparada. Ela está preparada. Só que isso nos foi tirado de maneira, de novo, a acreditar que não, esse não é o seu lugar. Então, se a gente consegue esse engajamento quando a mulher ela entender que ela é um ser político, que ela faz política. Olga, sem interromper, só para puxar. Ela já sabe que ela precisa se engajar. Eu faço o quê para eu ter menos medo e mais coragem de me engajar? Seja na política, seja no dia a dia, seja na minha liberdade como profissional, seja na minha escolha pessoal. Como que eu faço? Bom, em primeiro lugar, como disse bem a doutora, né? Você ter confiança em você. Porque, veja, vá em frente. Exatamente, vá em frente. Estude, aprenda, conheça. Então, você não entende muito de política, vai estudar a respeito, vai ver jornal, vai conversar com quem entende. Ou seja, procure estar informada, né? E buscar as fontes certas também, porque em tempos de fake news tem mais bobagem na internet do que outra coisa, né? Então, procure as fontes certas e assuma o seu papel. Porque, veja, todas nós, mulheres, temos milhões de sonhos, mas, no fundo, o nosso maior sonho é ser feliz. E o que é ser feliz? Eu ser reconhecida como pessoa, como profissional, como mulher e ser respeitada. É o que toda mulher quer. Mas, veja, tudo isso depende da nossa atitude.
O respeito é uma coisa que a gente conquista. Então não adianta eu falar assim, me respeite. Não, eu preciso agir para que você me respeite. E me colocar, não ter medo. Não ter medo de se colocar. E hoje nós temos aí milhares de ONGs, milhares de movimentos de mulheres. Agregue-se a algum deles para você também se empoderar mais, para você se sentir mais confiante e segura. Olga, obrigada. Adriana, obrigada também. Só queria... a Olga falou algo muito importante, que é essa história de você ser feliz, que é uma realidade, todo mundo quer. Só que você não precisa esperar isso de ninguém, viu? Porque ninguém vai trazer felicidade pra gente. Então, que você coloque mesmo no seu coração essa verdade. A felicidade começa... Parece aquela frase feita, mas é a frase feita que tem que ser feita dessa forma, não tem outro jeito. Depende de você. Você precisa ser feliz com você mesma, olhar e não olhar na figura da internet que você gostaria de ver igual, porque daí a figura do outro você esquece que também tem todos os filtros. E você olha o seu rosto sem filtro e o rosto do outro com filtro. Todos nós temos filtros. Eu também não gosto de colocar foto lá sem filtro nenhum. Quero que todo mundo me veja melhor. Não é? Então, essa é uma verdade. Você pode se ver melhor na foto, mas você tem que se enxergar melhor ainda por dentro. Olhar para você com respeito e com amor para você ser feliz. Ninguém se aproxima de gente triste. Lembra daquele Oli? Ai, tudo bem, ai, você não sabe, ó dia, ó céus. Não. E homem muito menos, entendeu? Então comece a gostar mais de você, gostar daquilo que você está vendo, gostar daquilo que você está fazendo. E se você não estiver gostando de nada, daí você tem que buscar ajuda. Para isso que existem os profissionais, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para isso que eles existem, justamente para que você se redirecione. Porque se você não estiver em paz com você, se você não estiver bem com você, você não vai conseguir nem ficar bem com os outros e nem com aquilo que você sonhava realizar. A doutora Angelita só conseguiu 50 anos atrás, porque a despeito do que falavam, ela foi em frente. A despeito do que falarem para você, vá em frente. Existe um caminho, você precisa descobrir qual é. Daí depois você pode chamar o povo para ir com você, mas busque o teu caminho.